Bom dia, bom domingo, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 70, Alphaville, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estamos iniciando o terceiro trimestre de 2025 e o tema do nosso trimestre é a Igreja em Jerusalém. Nós vamos falar um pouquinho sobre como que essa igreja surgiu, qual foi o contexto que essa igreja se inicia e qual a motivação dessa igreja para cumprir a sua missão. Essa revista, ela tem como comentarista o pastor José Gonçalves, nosso querido pastor, doutor em teologia, grande homem de Deus. E quais os assuntos que nós vamos tratar, então, referente a essa lição? A igreja que nasce no Pentecoste, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, que é a primeira igreja, a igreja primitiva, como nós chamamos, uma igreja fiel à pregação do evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca à expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, o caráter missionário da igreja de Jerusalém e a Assembleia de Jerusalém. Então são esses os temas que nós vamos abordar esse trimestre. Lembrando que como nós falamos de igreja, nós, no contexto do comentarista, nós estamos falando da igreja de Cristo, não da denominação. Haja visto que denominação nós temos várias denominações e as denominações como instituições humanas, elas são imperfeitas, têm defeitos, têm problemas, mas quando nós falamos da igreja de Cristo, nós estamos falando daquela igreja que vive no reino, que é Cristo que governa e que ela é perfeita, ok? Então vale a pena a gente fazer essa distinção, essa diferenciação, para a gente não nos decepcionarmos, porque às vezes o que acontece? Nós estudamos aqui a igreja de Cristo, uma igreja perfeita, uma igreja maravilhosa, cheia de coisas, mas quando a gente vai para a nossa igreja local, para a nossa igreja, nossa denominação, ou o local, seja lá qual for que nós estamos servindo ao Senhor, nós nos deparamos com algumas questões. Por exemplo, como é que eu posso chamar essa igreja de igreja missionária, igreja de Cristo, igreja verdadeira, sendo que há tantos problemas no meio da denominação, do ajuntamento, da assembleia? Exatamente isso que nós queremos estudar esse trimestre. Nós queremos fazer essa distinção de forma prática, porque a igreja de Cristo, ela é a igreja universal, ou seja, não é a igreja universal do reino de Deus que eu estou falando, não, eu estou falando da igreja em todo o mundo, em todas as épocas, em todas as eras. Pessoas que já foram, pessoas que estão aqui neste mundo e pessoas que ainda vão nascer e que vão aceitar Cristo como seu Salvador. Pessoas que têm Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Então, pessoas em todo o mundo, em todas as denominações, existem pessoas que são igreja, fazem parte do corpo de Cristo que vive no reino de Cristo, ok? Dito isto, o tema da nossa primeira lição desse trimestre é a igreja que nasceu no Pentecoste. Ou seja, a igreja, ela nasce num período onde a gente está saindo do judaísmo e está aprendendo então a viver agora como igreja de Cristo. E nesse momento da história, chama de Pentecoste porque é o momento em que nós saímos agora das tradições do judaísmo. Dia da Páscoa, 10 dias depois da Páscoa se comemora a festa de Pentecoste, ou festa das cabanas, festa das primícias. E foi exatamente nesse dia que os irmãos estavam reunidos lá em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. E foi exatamente nesse dia que o Espírito Santo desce e as pessoas que estão ali reunidas são cheias do Espírito Santo. Agora vem a pergunta, para que então ser cheio do Espírito Santo? Por que essa igreja é cheia do Espírito Santo? Qual a motivação? Por que essa igreja precisa receber algo a mais, precisa receber o poder para fazer alguma coisa? O que essa igreja precisa fazer? Porque eu já vi que Deus não vai nos encher do Espírito Santo, nos dar poder, nos dar autoridade, para a gente encher de nós mesmos. Esse enchimento do Espírito Santo, ele tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, quando Deus enche
aqueles irmãos que estavam em Jerusalém com o Espírito Santo, com autoridade, com graça, com ousadia, dando ali capacidade, credenciamento para falar em nome de Deus, como igreja do Senhor. Eles estão dando, Jesus está dando também, o Espírito Santo está capacitando essas pessoas a sofrer pelo nome de Cristo, em contramão com que o mundo estaria falando o que seria verdade. Aquilo que o mundo diz ser verdade, a igreja fala, não é verdade. Aquilo que o mundo diz que é amor, o que é o mundo? O mundo é o sistema, esse sistema que governa esse mundo. Nós estamos em um tempo onde as pessoas falam de amor, mas não tem amor, na prática não vive esse amor, onde as pessoas falam de verdade, mas as pessoas falam mentira. Então Jesus, o Espírito Santo desce exatamente para capacitar essas pessoas, para não somente falar, mas viver na prática aquilo que Jesus ensinou. E esse modelo de ensino, que é viver na prática aquilo que Jesus ensinou, é ensinar também a outras pessoas. Aí a gente chega na missão da igreja, é ensinar outras pessoas também a viver exatamente aquilo que ensinarem, aquilo que pregarem. É isso que o Espírito Santo nos capacita para fazer. Então, quando nós falamos de igreja de Cristo, Pentecoste, igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia de autoridade do poder de Deus, exatamente para isso. Para quê? Para falar com autoridade que Jesus é bom, falar com autoridade que o reino de Deus é perfeito, que precisamos parar de mentir, precisamos parar de enganar, precisamos que a igreja de Cristo, aqueles que aceitam a Cristo, que performam a pessoa de Cristo, ela tem que ser semelhante a Cristo. Ou seja, ela precisa ser igual a Jesus Cristo. Ou seja, o que é isso? É exatamente fazer o que Cristo fez. Ou seja, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou enganar, eu não vou me prostituir, eu não vou ser falso com as pessoas, eu não posso comprar e não pagar, eu não posso falar que os irmãos ou que outra pessoa não pode fazer tal coisa, mas eu viver fazendo. Eu não posso, eu tenho que viver exatamente aquilo que eu pregar. É isso que o Espírito Santo capacita as pessoas, enche as pessoas com autoridade para viver agora o evangelho que Jesus ensinou. Então a igreja agora ela recebe esse Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, exatamente para ser agora um exemplo, um modelo. Agora não é mais Israel o modelo, agora é a igreja que é o modelo do reino de Deus, que vai expressar agora essa mensagem do evangelho, essa nova vida, esse reino de Cristo na terra. Porque quem governa a igreja é o próprio Cristo. Quem domina, quem reina, quem administra a igreja do reino é quem governa o reino. Na administração humana, nós temos os administradores humanos, nós temos os pastores setoriais, nós temos os pastores da nossa sede no Belenzinho, nós temos CEOs, nós temos administradores, nós temos líderes, nós temos várias pessoas. E essa liderança, consequentemente, porque somos humanos e temos vícios humanos, nós erramos. Mas no reino de Cristo, o fato de Cristo governar é um reino perfeito, é um reino que não há vícios, não há erros, não há problemas, porque Cristo, ele é o próprio Deus que está governando e ele é o exemplo perfeito, nele não há falhas. Isso que nós vivemos no cristianismo. E a igreja então se apresenta num cenário onde as pessoas agora são convidadas, tá? A performar Jesus Cristo. E a esperança que Cristo nos dá é que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Nós estaremos com o Senhor vivendo essa perfeição. A esperança que Cristo dá é que assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também um dia seremos transformados. Deixaremos o corpo do pecado. Nós seremos livres do pecado. Em Cristo nós somos livres do pecado. Porém, Paulo diz que todos os dias eu tenho que voltar para a cruz, me crucificar com Cristo, porque o pecado que ainda habita em mim, aquele pecado que eu coloco debaixo do governo de Cristo, muitas vezes ele quer surgir, ele grita, ele nos desafia, muitas vezes ele vai gritar conosco e fala: se você é igreja, se você é filho de Deus, por que você passa a luta? Larga disso, né? Deixa isso para lá. Se você é filho de Deus, por que você passa por certas necessidades? Por que sonhos não se realizaram? Porque promessas ainda não firmaram? Então,
esse homem do pecado, essa natureza que aí nós temos que lutar contra ela, porque nós lutamos contra o pecado que está em nós, para que Cristo todos os dias seja performado, seja formado em nós, até que a graça de Cristo, ela seja abundante em nós, e um dia nós estaremos livres dessa guerra do corpo. Então a igreja de Cristo, ela é cheia do Espírito Santo, ela é cheia do poder de Deus, exatamente para isso, para falar, para trazer o tempero para este mundo e para dizer para esse mundo que é possível sim viver de forma honesta, viver de forma a agradar a Deus, um Deus vivo que fez todas as coisas. Venha conosco participar da escola dominical presencial, será muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida e um bom domingo. Hoje nós temos culto à noite também às 18 horas. Esteja conosco e que Deus abençoe a sua vida.